Bom, nós estamos estamos meditando sobre os nossos antigos desafios pessoais, para que a gente possa enfrentar novos tempos, né? Fazendo um check-up sobre as nossas condições pessoais, nossas condições espirituais, né? E no domingo passado nós vimos sobre honrar os pais. Hoje nós vamos ver 2 mandamentos de uma vez. E vamos ver lá também o que Jesus ele entendia sobre esses mandamentos e como que ele aprofundou, né? O nosso título é Trair e Matar, nem pensar, né? Então é exatamente sobre esses 2 temas que nós vamos ver no dia de hoje. Êxodo, vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 13 e 14. Êxodo 20, capítulo 20, versículos 13 e 14. Ele diz assim: não matarás. E o 14, não adulterarás. Vamos falar primeiro sobre não matarás. Na nossa língua portuguesa, esta é uma palavra assim genérica, né? A gente pode falar de vários significados e várias possibilidades. Por exemplo, matar a fome, né? Matar a sede. São todos significados assim, possíveis. Matar a aula, isso eu não recomendo muito, né? Matar a aula, não. Também, eu quando estava no colégio, eu fiz um curso técnico em mecânica. E lá tinha a expressão, matar a peça. Matar a peça, uma peça mecânica, né? Significava, assim, na usinagem. Usinagem é trabalhar uma peça, né? Por exemplo, num torno. Desgastar a peça até chegar na dimensão correta. E se por um acaso distraísse e desgastasse mais do que o necessário e a peça ficasse menor do que a medida mínima, então não servia mais, né? Não dava mais para usar aquela peça para a função que tinha sido feita. Então a gente chamava isso de matar a peça. A peça não dá mais para usar para aquela função. Então a gente tem várias possibilidades, né, sobre falar matar, até também matar alguém. Matar alguém também está incluído nesse significado desta palavra. E no hebraico também existem várias possibilidades, mas neste caso aqui significa assassinato, significa assassinar alguém intencionalmente. Então, não é qualquer tipo de matar, mas é matar alguém intencionalmente com aquele sentimento de querer matar, querer executar alguém. Não é simplesmente, né, por exemplo, não é esse matar aqui não é uma morte acidental. Não é também uma morte em autodefesa, mata alguém sem querer. Não é uma morte numa guerra, também não é nesse sentido. Uma guerra que tem que matar alguém, não é esse tipo de morte. Também não é pena de morte, né? Não está aqui nesse significado aqui. Né? Também não é morte de animais, também não é esse o significado dessa palavra aqui. O significado aqui, a intenção clara desse mandamento é para proibir aquele assassinato com uma intenção maligna, a gente poderia dizer assim, um assassinato premeditado.
É isso que está aqui dizendo, não matarás. Até mesmo tirar a própria vida, né, está incluído aqui. Então, é uma violência contra si mesmo. Mas Jesus, ele aprofunda este mandamento lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 21 a 24. Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Jesus entendia que a questão de matar, né, era mais do que o ato de assassinar, de tirar a vida de alguém em si. Ele começava no coração, né? Então, começava com uma ira, começava com fúria, né? E racá alguém diz essa palavra racá numa explosão de ira, por exemplo, né? Quando você xinga alguém, perde a cabeça e xinga alguém. Racá, ele quer dizer assim, cabeça oca, quer dizer burro, idiota. Então, lembra bem, se você tiver com muita raiva de alguém, chamar alguém de idiota, chamar alguém de burro, de cabeça oca, né? Isso é algo que Jesus diz assim, será levado ao tribunal, você vai ser passível de ser processado por causa disso, né? Vai ser julgado por causa disso. E essa palavra racá expressa um vazio cerebral. É isso que está dizendo, né? E falta de inteligência e está, por causa disso, sujeito à justiça dos homens. Então, é algo que você não deve falar, né? É um xingamento que você diminui alguém e diminui também alguém que é criação de Deus, né? Alguém que é criatura de Deus. Não está falando a verdade, está simplesmente explodindo em ira, está caluniando alguém. Aí ele fala aqui também outra palavra, né? Tolo, quer dizer mau caráter, neste caso aqui. Vazio de coração e de caráter. Então é outro vazio, só que esse é um vazio de coração, vazio de caráter. Então é um salafrário, né? É um pilantra. E alguém assim vai estar sujeito à justiça divina. Aqui é um sinônimo para louco, né? Tolo ou louco também. E corre o risco de ir para o fogo do inferno, então está sujeito ao tribunal divino, né? À justiça divina. Jesus, ele está aqui sendo bem duro, né? Em relação a essa intenção de ofender alguém aqui. Mas João também, o apóstolo João, ele fala algo sobre isso. Primeiro João, capítulo 3, versículo 15, diz assim: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Então, aquele que tem um espírito assassino, né, é incompatível com o Espírito de Deus. Aqui, odiar, essa palavra aqui, é uma oposição a amar, né? E é muito perto da ira pecaminosa,
esse odiar. A gente percebe aqui que apenas esse sentimento de ódio, né, aquela intenção maligna, né, de ódio, ela já nos condena. Esse é um termo que expressa a ação de perseguir alguém malignamente, né? Então, por exemplo, os fariseus, os escribas, aqueles que tinham, vamos dizer, ódio de Jesus, né? Perseguiam Jesus, procuravam um motivo para tirar a vida dele, para condenar e tirar a vida dele. Então, com esse ódio, é esse o ódio que está escrito aqui. Esse ódio assassino, essa intenção de tirar a vida de alguém, de perseguir, né, de não ficar contente até perseguir alguém e tirar a vida. Muitas vezes, por exemplo, no trânsito, né? No trânsito, isso, infelizmente, fica bastante claro. Trânsito é um negócio difícil, né? Difícil porque, às vezes, os mais santos pecam ali no trânsito, né? A gente perde a compostura, muitas vezes, no trânsito, e quando você vê alguém perseguindo o outro, né, querendo essa fúria assassina. É isso que está dizendo aqui, né? Esse ódio de fazer isso, é esse ódio que é condenado, né? É um ódio que é o mesmo que assassinar o seu próximo, né? Então, é um termo que pode ser usado para os fariseus que buscavam motivo para incriminar e para condenar e matar Jesus. E por isso esse ódio, essa atitude assassina, ela é condenada, né? Tem até uma lista, na verdade, tem uma lista de pecados, de atitudes, né, de comportamentos que são condenados, que revelam o coração de alguém, um coração condenado já. Em Apocalipse 22:15, diz assim: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Pessoas que têm o coração totalmente tomado por esses pecados, né? Pessoas que têm um coração totalmente tomado e não saem desta vida, são aqueles que têm um coração incompatível com o Espírito de Deus, né? Por isso, ficam de fora. Mas é algo que a gente vive no nosso dia a dia, vamos dizer, uma ira menor, né? Não chega a ser um ódio assassino, né? É algo menor, são coisas, muitas vezes, assim, que estão mais próximos de nós, é aquela coisa, assim, de ira contra alguém. Então, Deus tem uma recomendação para esse tipo de coisa, né? Em Salmos, capítulo 4, versículo 4, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Né? Então, é aquela ira menor, é uma ira sem pecado ainda, uma ira que a gente, por causa de alguma situação, acaba tendo, né? Essa ira. Uma coisa, um sentimento de indignação, ou outro tipo de coisa, acaba vindo essa ira. Mas a recomendação é essa: não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Reflita, né? Reflita bem, veja bem o que está pensando, o que está fazendo e aquiete o seu coração, deixa a ira para lá. Né? Então, qual é a coisa aqui, né? Reflita e aquiete.
Isso é possível. Deus faz, Deus nos coloca esse recurso para que a ira seja desviada, né? Você não tenha que prosseguir. Você pode decidir, chegar um momento, não, eu vou deixar essa ira para lá e vou me acalmar, vou me aquietar, né? Aquietar o coração. A ira deixa o coração agitado, mas então é para aquietar no seu coração. Efésios também, aliás, aqui, né? Então, fala de dá um tempo para você se acalmar, né? Para você apaziguar seu coração. Considerar as consequências também, né? E desistir de um pecado que possivelmente começou a passar, né, pela sua mente. Voltar à razão. Também em Efésios, capítulo 4, versículo 26, diz assim, é algo muito parecido com isso. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Bom, aqui já ele fala de algo um pouquinho mais rápido, né? Lá em Salmo, na hora de deitar, você reflita, você se acalma. Aqui não é antes de dormir, antes de passar o dia, vai lá e se apazigua a sua ira, se acalma, não deixa que isso passe para outro dia, né? E não dê lugar ao diabo, não deixe a ira se prolongar. Acalme e joga fora a ira. No trânsito, eu vou falar do trânsito, porque eu tenho, muitas vezes, algumas dificuldades no trânsito, né? Especialmente quando tem alguém folgado na minha frente. Mas a gente, assim, são momentos que esse ponto, para mim, ele é testado todo minuto, toda hora, né? Mas tem uma coisa, né? Eu não sei se é com a idade, né? Mas a gente vai amadurecendo, eu acho, sabe? E começa a perceber esse ponto de decisão. A gente pode decidir dar vazão à ira, ou a gente pode decidir mudar, apaziguar, a gente pode decidir esquecer isso, deixar para lá, né? É algo que nós podemos fazer. E no trânsito não dá muito tempo, né, para você ficar, meditar e assim, deitar, né? Não dá tempo de você deixar passar o dia. É ali na hora que é preciso, né? Chegar nesse ponto e se acalmar, né? Mas é possível, né? Eu sei que Deus tem dado muita graça. Talvez o que ajude é quando a gente está assim meio que em espírito de oração, né? No trânsito. Muitas vezes é assim que eu estou dirigindo, né? Só o problema é não distrair na oração, né? A gente não pode distrair orando, precisa continuar focando o trânsito, né? Mas é algo que assim a gente está naquela comunicação com Deus, né? Mesmo no trânsito. Então é um momento em que é mais fácil, né? Apaziguar o nosso coração. E se não, muitos males podem ser cometidos por alguém que se ira, perde a cabeça, né? E fala ou faz, comete coisas que vem a se arrepender depois. E é por isso que o diabo, nosso inimigo, se aproveita desses momentos. Por isso ele diz, né? Não deem lugar ao diabo. É um momento propício para a ação do diabo em nossas vidas. O momento da fúria, da explosão de ira, tudo isso. É por isso que vem essa recomendação. Nós somos pessoas passionais, somos pessoas emotivas, somos pessoas que se iram, né? Nós nos iramos. Deus se ira contra o pecado. E nós somos pessoas que também se iram, né? Mas não precisamos pecar, não precisamos cometer pecado. E é o próprio Deus quem nos orienta nisso. Existem alguns momentos, né, em que a gente
se desvia do pecado, se desvia de prosseguir nessa ira e cometer algum pecado. É esse o ponto, né, de apaziguar o nosso coração. Fugir dessa ira, de seguir em frente, desviar antes de fazer alguma coisa. Então, não dê lugar ao diabo através da ira. E essa ira é o que, para a maioria de nós, pega, né? Talvez nós não tenhamos aquele pensamento assassino, né, tão forte. Às vezes pode ser que tenha, né? Em alguns momentos passa pela cabeça, pelo coração, uma ideia dessa, especialmente contra algum inimigo, né? Especialmente contra algum desafeto, especialmente contra alguém que já você não se dá muito bem. Mas Jesus, ele nos recomenda que a gente nem pense nisso. Desvia o seu pensamento disso antes que ele tome uma forma de pecado, antes que o diabo tenha vitória nesse sentido nas nossas vidas, né? Então, para nós é mais comum a gente explodir mesmo em ira em coisas pequenas, menores, né? Mas a gente não precisa pecar, a gente não precisa depois cometer algum tipo de assassinato. Então, você percebe, né, que matar, assassinar alguém, somente no seu pensamento, na sua alma, no seu coração, você pode cometer esse pecado. Quando você deseja, a sua ira é tão grande que no seu coração você já assassinou alguém. Só de pensar. Então, Jesus, ele é aquele que vai lá na raiz do nosso problema, né? O ato em si é aquela consequência última, mas nós podemos brecar bem antes, né? No momento em que está sendo, muitas vezes, forjado na nossa mente, no nosso coração. Matar aí, né? Matar na raiz. Então, matar é algo que esse é o sentido de assassinato com a intenção maligna. É isso, né? Contra isso que este mandamento está se dirigindo a nós. Não façamos isso, não deixemos que a ira, que qualquer coisa possa tomar conta do nosso coração a ponto de chegar a matar, seja em intenção, seja de fato. Amém? Uma segunda palavra também, não adulterarás. Trair, né? Alguns falam pular cerca. Já essa palavra aqui, ela significa uma proibição de envolvimento com alguém que é casado. Ou alguém que é casado se envolve com outra pessoa, seja casado ou seja solteira. Mas a questão é o problema de destruir um casamento, né? Então, o que está em alvo aqui é essa questão de pessoas casadas terem um envolvimento com pessoas fora do casamento. Ou, às vezes, é a pessoa fora do casamento que atrai ou seduz alguém que está casado, né? É a mesma coisa, não adulterarás. Isso aqui, essa palavra aqui, ela, então, é uma palavra que proíbe corromper ou quebrar ou destruir um casamento através do adultério, através do envolvimento com outras pessoas. E essa importância é muito grande, né? Deus deu uma importância muito grande para a família, porque essa era uma situação também que não é difícil de acontecer, uma situação fácil de acontecer, porque o ser humano também é aquele que tem potencial para isso, muito potencial para esse tipo de coisa, né? Para se envolver com outros, né? Potencial para infidelidade. E por isso
estar incluído num dos mandamentos essenciais aqui, a gente vê, né, nesses 10 mandamentos de Deus, e para ver como Deus realmente ele preza um casamento, preza essa relação de casal. Jesus, ele também aprofunda esse mandamento. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Esse é um pecado que envolve cobiça, envolve intenção, né? Nós vemos aqui. Mas Jesus continua: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus fala de intenção aqui também. Uma intencionalidade. Essa palavra a gente está falando bastante, né? Tá muito comum, mas essa questão da intenção impura, ela já nos condena. Não é somente um pensamento assim, nesse caso aqui que Jesus fala, não é aquele pensamento que alguém olha, vê, né, passa pela cabeça e vai embora. Não é bem nesse sentido. Essa intencionalidade é algo que já cozinhou lá dentro, já, né, já frutificou e já foi alimentado, e existe aí um desejo intenso, né? Então, essa intenção impura que Jesus fala aqui, ou desejá-la, é uma coisa intensa, muito intensa. É uma coisa que foi acalentada, não é algo que bateu o olho, né, e nossa, que tal, né, pensa alguma coisa, mas e afasta. Isso não é isso. É quando existe aquela intenção, existe um desejo ardente e que é alimentado, né? Essa é a intenção, essa é a questão do adultério. Não é apenas a ação de adultério em si, mas também a intenção por trás antes de chegar a isso, né? Então, é uma coisa que Jesus, ele também vai lá na raiz do problema. Essas duas coisas a gente percebe aqui. E a única maneira de lidar com isso de forma sadia é sendo radical em relação a esse pecado. Fugindo dele ou cortando pela raiz, né? Por isso que Jesus fala aqui, se o teu olho fizer pecar, arranque, lance fora. Se a sua mão direita fizer pecar, corte e lance fora, né? São atitudes, são formas radicais de lidar com esse problema. E, por outro lado aqui, esta definição de Jesus, ele delimita muito bem um relacionamento que um homem deve ter com uma mulher, né? Então, é um relacionamento de pureza. É isso que deve haver num relacionamento entre pessoas de sexo oposto. Não é pecado ter amizade com pessoas do sexo oposto. Não é pecado. Jesus também, ele tinha amizade, ele conversava com mulheres durante o seu ministério. Não havia problema, né? Com todo o respeito, com toda a pureza. E os fariseus, naquele tempo, eles se diziam santos, né? Eram pessoas que procuravam
ter bastante santidade nessa área também. Então, eles diziam que um homem não devia conversar com uma mulher, para que não fosse possível olhar para ela de um modo impuro, né? Então, os fariseus levavam isso de maneira literal, né? Então, muito menos em público. Então, assim, era um desejo dos fariseus, talvez nesse ponto bem intencionados, no sentido de não cair nesse pecado, né? Então, é melhor, já que não é para olhar com intenção impura, é melhor nem conversar, né? Então, é proibido conversar. E transformou-se isso num costume, ou numa lei farisaica, né, de evitar esse tipo de coisa. Mas não é bem isso que a Bíblia está falando. Não está falando que é proibido conversar, que é proibido ter amizade. Está falando que é proibido olhar com intenção impura, né? E tem uma curiosidade, né? Tinha um grupo de fariseus que chamava os fariseus da perda de sangue. Era um grupo meio extremado de fariseus que levavam muito a sério essa questão. E então o que eles faziam? Para não incorrer nesse pecado de intenção impura ao olhar para uma mulher, eles fechavam o olho, ficavam meio assim semicerrados, né? Andavam meio de olho meio fechado, e ia cruzar com uma mulher, fechava um pouco o olho. Aí o que acontece? Por causa disso, eles acabavam se machucando muito, né? E trombava, caía, e saía sangue, né? Por isso que era conhecido, é um grupo, né? Não era todo mundo assim, era um pequeno grupo que eram os fariseus da perda do sangue. Era gente que, no seu zelo, vamos dizer assim, eles faziam isso literalmente, né? Tentavam fazer isso literalmente, evitar a todo custo, né, olhar para uma mulher. E olha que naquele tempo mulheres andavam totalmente cobertas. Então eu não sei o que é isso, né? Hoje em dia, né, é só Deus para guardar. Então, gente, não precisamos ser como esses fariseus, mas nós podemos conversar sem intenções impuras, né? Podemos conversar com alguém, ter uma amizade sincera entre irmãos. Nós podemos fazer isso. E lá em 1 Timóteo, nós já lemos no domingo passado, mas diz assim, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2, ele diz assim: não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Né? Então, essa é a palavra-chave quando existe amizade entre um rapaz e uma moça, seja como for, é a pureza. Né? Essa é a palavra-chave, com toda a pureza. Converse, se relacione com toda a pureza. Respeito e pureza. Entre homens e mulheres, com respeito e pureza, não vai haver nenhum problema, né? Aí a gente, hoje em dia, tem uma certa moda entre os adolescentes ou jovens, né? Eles falam assim, aquela moda de ficar. Eu não sei mais qual é o significado hoje dessa palavra, ficar. Mas, no início, significava apenas uma diversão, né? Significava um encontro que cada um ia lá para se divertir, saciar os seus apetites carnais, às vezes seus apetites sexuais, mas isso está errado. A Bíblia não nos permite fazer esse tipo de coisa, ficar, né? Já não é um relacionamento com pureza no coração. O respeito e pureza é outra coisa. Então,
menos do que o padrão de Deus para um relacionamento entre rapazes e moças. Se você não é casado, então, né, deixa para lá isso daí. E em relação aos solteiros, muitas vezes, né, isso aí é mais comum entre os adolescentes, né, jovens, mas solteiros, se você é solteiro, se você é maior de idade, não tem problema você se interessar por alguém, né, por outra pessoa solteira, né, também. E você pode pensar, você namorar, né, com intenção de casar. Você pode orar a Deus, né, colocar diante de Deus um relacionamento assim, de poderem se conhecer melhor, com possibilidade no casamento, mas com pureza, com respeito de um para com o outro. E casos sejam até adolescentes, menores de idade. Hoje em dia, menor de idade é meio complicado alguma coisa, né? É meio complicado. Então, você precisa passar pelos seus pais, né? Aliás, eu já disse, né, na semana passada, que os pais podem ajudar muito nessa questão da escolha do cônjuge, do futuro, né? Futuro cônjuge. Pode casar melhor. Mas você é adolescente, né? Ainda é novo, tal, precisa da autorização dos seus pais. Não esqueça disso, tá? E mesmo assim, que haja pureza e respeito, né? Mas não se esqueça dos seus pais. Então, existe a maneira correta de nós nos relacionarmos, né, com pessoas do sexo oposto. E existe a maneira correta de a gente fazer com que isso seja algo bonito, né? Não precisa ser algo pecaminoso. Por isso, Jesus, ele também aqui, ele trata com dureza essa questão de tropeço. Arranque o seu olho, se o seu olho te faz tropeçar. Corta a sua mão, se ela te faz tropeçar. Talvez em outro texto fala até do pé também. Se o teu pé te faz tropeçar, né? Corta também. Se a TV te faz tropeçar, corta a TV, né? Não assista a TV ou assista só aquilo que é essencial. Antigamente era só TV, hoje em dia tem internet, né? Internet também, se você tem problema ali na internet, não fique ali navegando pela internet à toa, né? Faça só o que é essencial, aquilo que é necessário, né, para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu estudo. Então, não fica ali viajando à toa, só o necessário. Celular também, celulares, hoje em dia é mais celular, né? Não fica ali também o dia inteiro no celular, meio à toa, buscando coisas, porque aparece muita bobagem aí, né? Se você tem problema nessa área de olhar, com o teu olho, você tem problema com o teu olho de olhar, te fazer tropeçar, então não fica dando bobeira aí com essas coisas, né? Com as quais olha. E Jesus, ele foi bastante duro, né? Radical. Você tem que cortar aquilo que te faz tropeçar, né? Se a gente tivesse algum outro problema, né? O pé, tira o pé de onde te faz tropeçar. Não vá a lugares que te fazem tropeçar. Não vá a algum lugar onde haja uma tentação para você. Corta, né? Não vá. Se o seu problema é com a tua mão, então não toque, não mexa naquilo que te faz tropeçar. Não coloque a sua mão naquilo que vai fazer você cair na tentação. Né? Então, essa é uma determinação de Jesus.
para essas situações. É desse jeito que a gente vence, que a gente supera essas situações de tentação. E a gente também, às vezes, nós temos aquela intenção, né, a boa intenção de cumprir uma ordem de Jesus, de ir e testemunhar, temos aquele intento, né, de obedecer a Jesus, servi-lo, né, fazer a obra de Deus, mas ninguém é obrigado a se colocar numa situação de tentação. Se em alguma situação, né, você quer servir a Deus, mas esse serviço, em algum momento, ele vai passar por uma situação de tentação, então você não é obrigado a trilhar esse caminho. Pode deixar para quem não tem tanto problema nessa área. Vai para outra área, né? Então, é algo que nós precisamos cortar, não é ficar ali provando para ver se já estamos forte ou não. É cortar mesmo, né? A nossa natureza humana, ela é pecaminosa, né? Tem os seus instintos e por isso a gente precisa saber lidar de maneira sábia, né? Vamos agir com sabedoria e discernimento. Por isso, trair e matar, nem pensar, nem em pensamento, quanto mais em ato, né? E, para concluir, gostaria de perguntar, será que algum desse pecado, algum dessas questões que nós meditamos é algo que atinge a sua vida? Ou será que você não tem problema nessas áreas? Se você não tem problema, graças a Deus, né? Que Deus continue fortalecendo para que não haja nenhum problema. Mas se você tem lutas em alguma dessas áreas, se são verdadeiros desafios na sua vida, no dia a dia, então vamos colocar diante de Deus. Vamos orar, clamar pela misericórdia de Deus nesse momento. Lidar com a ira e com a tentação envolve a nossa intenção, né? Envolve a nossa decisão, envolve a nossa determinação de não prosseguir nesse caminho. Se você tem problema, se você tem, nesse momento, coloca diante de Deus. Vamos colocar diante de Deus. Vamos orar. Vamos ter um momento de oração agora. Vamos colocar nossa vida essas áreas de problemas que nós temos na nossa vida. Vamos colocar diante de Deus. Vamos colocar, você às vezes não tem problema nessa área, mas você tem problema em outra área que você está se lembrando agora. Áreas de tentação, coloca também diante de Deus. Coloca agora, neste momento, vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque Tu és um Deus de graça e de misericórdia. Sem graça e sem misericórdia, nós nunca sobreviveríamos. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo Teu perdão em nossas vidas. Muito obrigado, é porque Jesus morreu na cruz. Ele derramou o seu sangue. Ele morreu para perdoar os nossos pecados, para nós sermos reconciliados com Deus, para que o Senhor apagasse esses pecados e destruísse o poder do pecado em nossas vidas. Muito obrigado, Deus.
Ó Deus, mas pode ser que muitas vezes nós tenhamos problemas. Senhor, Tu conhece cada um de nós. O Senhor conhece cada um dos nossos problemas. É o Senhor que conhece cada uma das áreas em nossas vidas onde existem lutas diárias, existem lutas para não cair em tentação. E por isso, ó Deus, nós queremos, Senhor, colocar diante do Senhor. Queremos, ó Deus, Tu sabes do coração de cada um, Senhor. Ó Deus, ouve, Senhor, cada oração, cada coração, Senhor, clamor de cada um nesta manhã, neste momento. Ó Deus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, porque para o Senhor não existe nada que possa ser escondido, não existe nada que possa ser tampado, porque está tudo claro diante do Senhor. E, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, por cada um de nós. Vem, Senhor, nos fortalecer, vem nos ajudar, Senhor, nas nossas decisões de nos desviar antes de pecarmos, de nós apaziguarmos, de nós tirarmos da nossa mente e coração aquilo que pode nos fazer tropeçar antes de pecar. Ó Deus, vem nos conceder, ó Deus, esse fortalecimento. E, ó Deus, quero te pedir que o Senhor esteja nos visitando, o Senhor, ó Deus, esteja renovando nossos corações, esteja renovando, ó Deus, nossos ânimos. E muito obrigado, ó Deus, pelo teu tão grande perdão para nossos pecados. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande salvação em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos ajude a lidar com essas situações difíceis. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.